Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e a todos vocês também que nos assistem pelas redes sociais. Vou dar aqui alguns avisos da nossa programação do Centro Espírita de Mancheira. Às segundas-feiras, 7 horas da noite, temos Evangelioterapia e o passe presencialmente. Às terças-feiras, pelo Google Meet, temos o ESD 2. E às quintas-feiras, a cada 15 dias, a gente tem um estudo das obras de André Luiz, também pelo Google Meet. E na última sexta-feira do mês, a gente tem a Caravana do Evangelho, que se inicia às 6h30. E aí a gente faz todo aquele percurso nas casas dos frequentadores, dos trabalhadores, pregando o Evangelho de Jesus. Aos sábados, a gente está aberto ao público às 3h30 para a vibração, aí o portão fecha e só abre 4h30 da tarde. E aí 4h30 da tarde começa o atendimento fraterno e às 17 horas a palestra pública, seguida de radiação e fluidoterapia. E quinzenalmente, aos domingos, a gente vai começar o estudo da mediunidade, mas somente ano que vem, agora. E à noite, a gente tem, a cada 15 dias, aos domingos, 7 horas da noite, o estudo de Joana de Ângeles, pelo Google Meet, e o estudo da obra Gênesis também, pelo Google Meet. E a gente também, próximo sábado, hoje vai ser o último evangelho presencial, e a partir do próximo sábado, a gente vai entrar de recesso. Sábado agora do que vem, dia 14, a gente vai ter a cantata de Natal, aí vai ser divulgado a hora, não sei se é 16 horas ou é 17, né? Vai sair nas redes sociais. Pois pronto, aí vai ser colocado nas redes sociais e vai ter essa linda apresentação no sábado, que vai ser a última desse ano, no sábado. Mas toda a programação vai continuar pelas redes sociais durante todo o restante do ano. E aí a gente vai iniciar novamente na segunda semana de janeiro. Retornamos presencialmente novamente. Então, eu vou ler aqui uma mensagem do Torres Pastorinho, Minutos de Sabedoria, de número 42. Ajude, mesmo conversando, uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor, são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória daqueles que nos cercam. Se observar tristeza ou preocupação, procure ajuda. Se não puder agir, fale. Se não puder falar, ao menos pense firmemente, desejando a felicidade, e esta atingirá seu objetivo, mas ajude sempre. Então, após essa mensagem, quem assim desejar, vamos fechar nossos olhos com a nossa prece inicial. Vamos rogar a Jesus Cristo, aos Espíritos bondosos que cuidam dessa casa, cuida de todos nós, trabalhadores, frequentadores e pacientes, que são cuidados a todo momento pela espiritualidade bendita de Sheila. Eles possam estar sempre presentes em todos os momentos durante essa nossa passagem aqui, nesse planeta de provas e expiações. Que Mãe Maria nos ilumine, e possa iluminar também a nossa irmã Graciane, que irá proferir hoje
as palavras do Evangelho de Jesus, para que possamos absorver a mensagem do Cristo e colocarmos em prática durante essa nossa vida, nesse plano material. Senhor Jesus, Mestre amado, nos indue e nos instrui todos os dias de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite a cada um de vocês que se encontra aqui nesse momento. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Chega nesse momento. Então, hoje nós vamos estudar no Evangelho o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a necessidade da encarnação. Então, quanto menos conhecimento a gente tem sobre a doutrina espírita, mais faz com que a gente tenha dúvidas, mais faz com que a gente imagine, tente raciocinar de uma forma que a gente consiga entender a lógica da espiritualidade quando a gente fala de encarnação e de reencarnação. No item 25, nós temos a seguinte pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Ou seja, só encarna no corpo físico, no corpo material, quem está devendo, quem de alguma forma fez algo de errado para precisar dessa encarnação? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da inteligência. Se nós observarmos, inclusive as crianças, a gente vai perceber que por várias vezes eles tentam executar uma ação simples, vamos imaginar o encaixe de um objeto, ou colocar uma água num copo, e ali no início elas não conseguem. Vão derramar, vão derrubar. À medida que ela repete aquela ação, ela percebe o que fez de errado, corrige e ali ela aprende. Então a experiência da encarnação ela tem exatamente esse objetivo. Se a gente já veio, não compreendeu o que precisava ter compreendido, Deus nos permite uma nova encarnação para que a gente passe a perceber o que no momento anterior a gente não teria conseguido observar. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. E essas duas últimas expressões me chamaram muita atenção, quando a gente percebe as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Quando a gente fala de liberdade, é algo que a gente precisa realmente se policiar e observar, porque a gente passa, principalmente na fase da adolescência, em busca dessa tal da liberdade. Quantas vezes os nossos pais nos orientaram a fazer de um jeito e a gente foi lá e fez de outro, porque a gente queria exercer essa liberdade de proceder. E muitas vezes foi na execução impensada dessa liberdade que, ao invés de dar um passo à frente, a gente deu um passo atrás. Então, assim, o que é que a gente vê enquanto pai, enquanto mãe? Aquela repetição. Primeiro, as obrigações. Depois, as diversões. Ficar no pé para que tudo aconteça da forma mais correta possível. E isso, os nossos pais aqui da terra que têm... Nós aqui, enquanto pais, temos essa preocupação para com os nossos filhos, o que dirá o nosso pai? Então, dessa forma, a gente percebe que, mesmo que a gente saiba o que tem que fazer, nem sempre a gente faz.
E nem sempre a gente deixa de fazer por conta de um espírito obsessor, por conta do outro. Na verdade, às vezes a gente busca uma desculpa para terminar fazendo as coisas da forma errada. Então eu sei qual é a minha missão, mas se em algum momento eu me desvio, a gente percebe que ou o nosso espírito ainda não amadureceu a ponto de reconhecer a necessidade de ter nossas obrigações e de cumprir, e aí a gente vai ter que retornar até que chegue o momento onde a gente perceba que eu tenho obrigações, eu tenho liberdade, mas essa liberdade ela é algo que precisa ser utilizada com muita consciência e com muita responsabilidade. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Ou seja, é como se nós estivéssemos aqui no planeta Terra cumprindo um estágio. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, com a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que elas se tornem um castigo. Vamos imaginar que, inclusive, o próprio Evangelho traz essa comparação da nossa vida aqui na Terra como uma escola. E na sala de aula a gente tem alunos de todas as formas. Até a gente tem aqueles alunos mais aplicados, que chegam no horário, cumprem as atividades, estudam previamente para fazer as avaliações. E a gente tem aqueles alunos que não cumprem as coisas dessa forma, que se irritam quando o professor chama a atenção, quando são orientados, que têm um prazer muito grande em bater de frente, em indo contra. E dessa forma fica muito claro o nosso papel aqui, porque independente de estar dentro de um espaço de uma escola ou não, na vida a gente age da mesma forma. Quem tem mais de um filho sabe. Às vezes a gente diz assim, fulano não dá trabalho. O fulano faz isso, faz aquilo, do jeito que eu oriento. Já aquele outro fulano, meu Deus do céu, comeu o mesmo arroz, o mesmo feijão, saiu do mesmo lugar, o mesmo pai, a mesma mãe, e as condutas são totalmente diferentes. Então a gente percebe aí que muito do que a gente reclama da nossa vida e do que a gente passa hoje não está nem tanto relacionado ao que a gente fez em outras vidas, não, é o que a gente está fazendo agora. É uma colheita recente dos nossos comportamentos de agora. Então, por quantas vezes a gente passa por uma lição e ignora que aquela lição que eu precisava aprender vai acontecer com ela? Ela vai ser colocada de novo. Da mesma forma que o aluno faz a recuperação da avaliação, chega no meio do ano ele tem outra, chega no fim do ano ele tem outra, até ele conseguir aprender com aquela lição. Da mesma forma, Deus, com toda a sua misericórdia e sua paciência, Ele faz com a gente. A gente passa pela prova, não suporta, reclama, fala sobre a injustiça, se coloca na condição de vítima, porque infelizmente isso ainda é da nossa inferioridade humana. E aí, um belo dia, a gente percebe que bastava uma decisão nossa para que toda a resposta fosse diferenciada. E às vezes custa muito a gente entender, mas a partir do momento que aquela ficha cai, como a gente costuma dizer, as coisas elas mudam claramente. Uma das lições mais importantes que a gente vê aqui dentro do centro, porque geralmente o que traz a gente para cá foi uma dor que convidou. Foi algo que não estava bom na nossa vida, que nos incomodou ao ponto que a gente não conseguia mais explicação de uma outra forma e a gente consegue ter a intuição de que se eu não entendi em nenhum lugar, lá no centro espírita eu vou entender. E de fato é o que acontece. Não porque aqui existam as respostas, elas não existem aqui dentro. Mas a gente, quando chega aqui, é provocada a buscar a nossa resposta. E a
resposta de cada um de nós ela é diferente, não dá nem para pescar da prova do outro. Porque a nossa prova foi feita por Deus, que nos conhece, sabe das nossas falhas e Ele sabe exatamente onde a gente precisa melhorar. Então é como que a gente também possa imaginar a nossa vida como uma engrenagem. Tem uma coisinha de nada lá que está errado que Ele empanca. E aí não vai para frente nem para trás. E a gente fica ali estagnado, entediado, agoniado e as coisas não se acertam. Quando aquele véu cai dos nossos olhos, a gente passa a enxergar o que até ontem eu não enxergava, as coisas começam a fluir. É tanto que nessa aprendizagem que a gente tem com a nossa dor, a gente sempre tem a reflexão de que como é que eu vou reclamar por o problema A que eu tenho, quando eu sei que nesse momento, bem aqui no hospital, existem pessoas lá, isso é apenas um exemplo, com dores infinitamente maiores do que as nossas. Então não é que a dor que seja maior nos conforte, isso não é para confortar, mas é para fazer a gente reconhecer que se eu for realmente comparar o que é uma dor, o que é um sofrimento, a gente se sente no direito de perder o direito de reclamar sobre aquilo. Porque às vezes é ridículo, a gente reclama porque vai sair no pneu da moto fura. A gente reclama porque ia fazer uma coisa que não deu certo. A gente entra em desespero porque tinha uma viagem marcada, já estava tudo arrumado e de repente aquilo desanda. E a gente só quando amadurece é que percebe que se o pneu da moto furou, graças a Deus, é porque não era para me sair de moto naquele momento. A viagem que eu tinha programado, comprado roupa, feito tudo, não deu certo, é porque não era para naquele momento eu estar naquele lugar. Quando a gente começa a compreender isso, a gente perde aquela aceleração exagerada por muitas coisas. Perde a crença irreal que nós temos de ter o controle das coisas. Nós não temos o controle de absolutamente nada. E o que causa ansiedade na gente é justamente querer controlar as coisas, que tem que acontecer na hora que eu quero. Eu vi até um memezinho esses dias que alguém faz uma prece, faz um pedido para Deus e em 2 segundos ele já está lá do lado. E aí, vai dar certo? E a gente pede as coisas a Deus nesse nível. Minha gente, mas eu pedi, Deus não me escuta não. Deus só escuta o Deus não me escuta não. Porque ele pediu uma coisa, já deu certo, o meu não deu. Só escuto o Max, porque a vida do Max nos meus olhos está maravilhosa. E eu só estou tendo problema, então, Max, eu falo, bota lá na tua prece, bota meu nome, porque a minha Deus não está ouvindo. Então tem muito disso. Se a gente parar para olhar com esses olhos de ver, muito do que está bagunçado na nossa vida é provocado por nós. E não é por grandes catástrofes, são por hábitos pequenos que a gente comete ali todos os dias sem perceber que está fazendo. No item 26, uma comparação vulgar fará com que se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores na ciência, senão depois de haver percorrido as séries das classes que até lá o conduzirão, como nós já havíamos feito essa comparação. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são o meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que lhes inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outros tantos não sucedem àqueles a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por estas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim que acontece com o homem na terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem
bem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Então imagine, quando a gente fala desse espírito selvagem, é quanto mais ignorante esse espírito é. Bem na sua iniciação, todos nós já tivemos esse momento e já evoluímos para que hoje a gente tivesse a nossa inteligência da forma que a gente tem. O problema é que, muitas vezes, Deus já me permitiu encarnações onde eu pude desenvolver essa inteligência, mas quando eu sou colocada à prova, mesmo tendo esclarecimento de que aquela minha atitude vai ser o motivo de eu voltar de ano, mesmo eu consciente de tudo que aquilo ali vai repercutir nas minhas encarnações, eu vou lá e faço. Ou pela negligência, ou pela preguiça, mas eu volto a cair no erro. Novamente, só que agora de forma consciente. Então, uma coisa foi eu ter estudado esse ano todinho e não ter aprendido. Eu vou refazer esse ano, mas aquilo tudo vai ser novidade, porque a primeira vez eu não dei atenção. O ruim é eu estudar de novo tudo aquilo que eu já sabia. E que mesmo assim faltou da minha conduta moral exercer aquilo de quem eu já tinha conhecimento. Aí sim a gente pode entender isso como um castigo. E entende dentro da fala do Evangelho que isso não é punição de Deus. É uma opção nossa em não usar a inteligência que Deus nos dá. Por isso é que um outro ponto que é muito admirável dentro da doutrina espírita é a questão do estudo. Quando o Estácio estava dando os avisos aqui, vocês puderam ouvir quantos grupos de estudo existem dentro do centro espírita. E nós somos aqui no maternal, a gente ainda está aqui no berçário, a gente ainda tem todo um percurso para acontecer, para que a gente realmente possa aprender. E aí a gente perde tempo usando a nossa inteligência ou deixando de usar a nossa inteligência para aquilo que Deus designou. Onde entram lá no que a gente falou anteriormente sobre as nossas obrigações. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Assim como a gente pode ser retido, a gente também pode ser o quê? Promovido. Às vezes a gente perde, dentro de uma mesma encarnação, anos e anos da nossa vida, repetindo os mesmos erros, fazendo ouvido de mercador para as orientações que a gente recebe, tanto espirituais quanto dos nossos pais aqui na Terra, das pessoas que são responsáveis pela gente. Mas até que um belo dia, eu passo a compreender, passo a me comportar de uma forma diferente. Passo a me preocupar, a colocar dentro das minhas preocupações e prioridades a preocupação não só comigo, mas também com o outro. E naquele serviço, naquela caridade que eu passo a fazer, que ela é a caridade do coração, é a caridade que a gente faz e não posta no Instagram, é aquela prece sincera que eu faço para o outro, é aquela ajuda que eu dou sem alardear os quatro cantos e eu cuido da dor do outro. Naquele momento, eu posso muito bem ser promovido e suprir todos aqueles anos anteriores, quando isso tudo não fazia sentido para a gente. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Se a gente se perguntar agora, vê aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país,
e se preocupe em curar a dor do outro, na mesma intensidade vai existir quem tenha prazer em provocar a dor do outro. Então, nós não estamos no mesmo nível. O que não desmerece nenhum espírito que ainda não compreendeu o que é o senso moral, o que é a inteligência. Porque a gente não falou que estamos numa escola e que a gente passa lá pelas recuperações. Se essa recuperação for uma encarnação, nem que precisem centenas de encarnações. Um dia aquele espírito que hoje tem prazer em provocar a dor, ele vai em algum momento chegar ao ponto de estar no lugar também de quem cura. Então é por isso que o nosso progresso ele é individual. Nós não estamos e nunca estaremos todos no mesmo patamar. E não temos como carregar meu filho, carregar os meus pais. A única forma que a gente tem de estimular quem está ao nosso redor, incentivar, é o exemplo. Não existe melhor forma de ensinar a ninguém que não seja pelo exemplo. Então, quantas vezes a gente vem aqui para o centro, chama o filho, chama outra pessoa da família. Ah, hoje é a novela, hoje eu não posso perder isso, hoje tem aquele outro compromisso. O fato de a gente estar aqui já traz muitos benefícios para toda a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, porque aqui o tempo todo a gente está recebendo essa luz bendita, a gente recebe esse amparo espiritual, e para onde a gente vai, com quem a gente fala e aonde a gente passar, por onde a gente estiver, a gente vai estar levando isso. E leva, se isso for dentro de nós. Se entrou no ouvido, se a gente ainda está na fase que entrou no ouvido e saiu pelo outro, não tem nenhum problema. Um dia, tudo isso vai fazer sentido. Mas se ainda não for hoje, não tem problema. A nossa hora, ela sempre vai chegar. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em eternidade? Teriam sofrido, sem proveito para si nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanas e sábias, nada faz de inútil. Pela encarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios de solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Sempre que acontece algo mais grave, principalmente quando é relacionado à criança, nós tivemos, infelizmente, um exemplo recente agora na nossa cidade, é uma dor que todo mundo sente, principalmente quem tem filhos. E muitas vezes a gente se questiona, meu Deus, mas o que é que essa criança fez de errado? E às vezes a gente precisa entender que aquilo que a gente vê e que a gente sente é infinitamente menor do que realmente acontece. Então, quando a gente olha para dentro da nossa família e a gente vê que tem uma relação muito boa com a mãe, às vezes a relação não é boa com o pai, vê uma relação boa com um dos filhos, com o outro essa relação já é mais difícil, a gente precisa entender que eu não tenho um filho, eu não tenho um pai, eu não tenho um irmão, eu não tenho um tio que tenha sido selecionado ao acaso. Toda a nossa rede familiar, ela é tecida pelos propósitos divinos com esse objetivo. Aquele filho que dá mais trabalho é quem mais requer a atenção dos pais. Aquele pai ou aquela mãe que não desempenharam da melhor forma esse papel de pai e de mãe, muitas vezes ele é acolhido pelo filho. E ele vai aprender sobre ser pai, sobre ser mãe com o próprio filho. Então a gente vê laços familiares acontecendo com pessoas que não têm vínculo de sangue com a gente. Então quando você começa a observar
e começa a entender que aquilo tudo tem um porquê, tem um sentido de acontecer, isso também acalma o nosso coração. E faz aquela raiva que até então eu tinha ser substituída por um outro sentimento de atenção, para tentar entender o que relação ruim veio novamente para que aquilo pudesse se corrigir. A gente pode ignorar esse chamado? Pode, mas já é sabendo que na próxima encarnação nós vamos vir juntos novamente para que essa relação melhore, ela crie aquele vínculo que precisa ser criado, ele aconteça. E só então essas relações elas vão se elevar para um outro nível. Por isso que também quando a gente fala em perdão dentro da casa espírita, não é a fala, me desculpa, Mica, me perdoa, Mica. Não, o falar, ele é importante, sim, mas se não for sentido, ele não serviu para absolutamente nada. E lembrando que quando a gente perdoa, não é que você vai voltar a morrer de amores por aquela pessoa, ter o mesmo vínculo anterior. Não, perdoar não tem nada a ver com essa obrigação. Mas que quando você veja aquela pessoa, não venha mais na sua mente um desejo ruim. Não venha mais ao seu coração um sentimento ruim. E a gente convive com aquilo, e tanto a gente perdoa, como a gente também busca o auto-perdão. Porque às vezes a gente tem mais raiva de nós mesmos por erros que nós cometemos do que até mesmo erros que outras pessoas cometeram conosco. Então, se a gente errou, a primeira pessoa que tem que me perdoar sou eu. Porque enquanto eu não entender sobre esse auto-perdão, eu não vou conseguir perdoar ninguém. Se a gente cometeu um erro em um momento anterior, foi porque naquele momento a gente não tinha o conhecimento que a gente tem agora. A gente não tinha a maturidade que a gente tem agora. E isso não atenua, mas alivia bastante o nosso coração. E como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou recuperar aquele erro que eu cometi? O bem que a gente faz é o nosso advogado em toda parte. Como é que eu posso, vamos dizer assim, fazer o meu trabalho de casa e recuperar? Justamente observando a quem eu posso ajudar. É ajuda no material e tenho condições? Vamos ajudar. É ajuda de uma palavra, inclusive foi lido na mensagem hoje do Estácio, quando ele fez a leitura, a questão da fala. Às vezes uma palavra de apoio para o outro era tudo que aquela pessoa precisava. E aí a gente cumpre uma missão que nem imaginava que seria uma missão tão séria, que teria uma repercussão tão importante na vida do outro. No Livro dos Espíritos, nós vamos conversar sobre as questões 35 e 36, que fala sobre os elementos gerais do universo e que fala do nosso espaço universal. Foi perguntado aos Espíritos: o espaço universal é infinito ou limitado? E foi respondido: infinito. Supõe-se limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. É uma coisa que desde criança assusta a gente. O que existe para além da Terra? Nós somos os únicos nesse universo tão grande que a gente não faz nem ideia do tamanho. E dentro da doutrina espírita a gente passa a começar a compreender que nós vivemos nesse infinito, mas esse infinito não é um infinito ósseo. Não é um infinito que é simplesmente, vamos dizer assim, um vácuo, como a gente vai ver na próxima questão. Mas que existem coisas no mundo, nos mundos que nós temos, que a gente não consegue perceber. É a mesma questão que nesse momento onde a gente está aqui, nós estamos aqui encarnados e nós sabemos que existem muitos e muitos espíritos aqui desencarnados. Da mesma forma, ouvindo ao Evangelho do mesmo jeitinho que nós estamos.
e nós não podemos ver, porque nós não podemos ainda, não evoluímos ainda a esse ponto. Então, tudo é uma questão de maturidade, a percepção das coisas. Ontem algo que eu achava natural, hoje eu posso achar absurdo. Por quê? Porque a gente cresce moralmente, cresce espiritualmente e a gente passa a discordar até do que a gente fazia em momento atrás. Por quê? Porque eu cresci, eu evoluí e eu entendi de uma forma muito melhor como crescer, principalmente espiritualmente. Na questão 36, ainda sobre o espaço, foi perguntado aos espíritos: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Nós sabemos que todos nós temos mediunidade, independente de sermos espíritas ou não. A gente tem uma sensibilidade, tem uma forma de perceber os mundos. Porém, a gente sabe que tem pessoas que são mais sensíveis do que outros, e através dos estudos e do conhecimento a gente passa a educar a nossa mediunidade. Então, quanto mais a gente passa a ter conhecimento sobre nós mesmos e sobre a doutrina espírita, a gente amplia, a gente aguça essa nossa percepção. Independente, e muito antes mesmo de a gente ter chegado aqui à casa espírita, sempre aconteceu uma situação, por exemplo, você chegou em um determinado lugar e você não se sentiu bem, se sentiu mal, se sentiu incomodado. Abraçou alguém e parece que saiu carregando os problemas que eram do outro, tudo nas suas costas. Pode ter visto, ouvido, e a gente não compreende aquilo naquele momento. E passa a compreender aquilo depois. Então é para que a gente realmente amadureça e compreenda que existe muita e muita coisa além do que a gente consegue ver. E que a gente acredite que tudo que acontece na nossa vida, a nossa encarnação, ela tem um propósito. E quanto mais a gente pensar sobre isso e trabalhar em nós, mais a gente vai entender. Porque a gente ainda pode fazer mais uma reflexão. Por que ainda não é o momento de eu compreender o que realmente existe para além do espaço que a gente conhece? A gente pode imaginar que é o momento, na verdade, a gente não olhar para fora, mas olhar para dentro. Como é que eu quero compreender o que está lá fora se eu ainda nem compreendi o que tem por mim, o que tem dentro de mim? Então, nesse estágio que a gente faz aqui na Terra, é o momento disso. Eu não posso me ocupar a conhecer mais o outro do que a mim mesmo. Conhecer mais sobre as coisas externas do que a mim mesmo. E é o estudo que a gente mais tem dificuldade de fazer. É tanto que para apontar defeito e dizer como é que o outro é, nós somos profissionais. Mas aí quando diz quem é você? Eu sou a mãe. Não, sem ser mãe, é o quê? Não, sou a esposa. Não, sem ser a esposa, sou a professora. E sem ser professora, quando tira tudo, que foi inclusive uma reflexão muito importante que nós tivemos pela doutora Cátia Marabu no dia do nosso aniversário aqui do Centro Espírita, fica o quê? O que é que fica de mim? O que é que eu posso falar sobre mim? Então, enquanto eu souber mais do outro do que de mim, a gente ainda não aprendeu o suficiente. Eu não posso querer ver fora se eu ainda não conseguir ver por dentro. Gratidão a todos vocês pela atenção, pelos meus amores aqui do Cheiro. Mais uma vez eu vou estar aqui. E até mais. Então vamos agradecer a nossa irmã Graciane por suas palavras referidas ao Evangelho de Jesus, que a gente possa ter absorvido alguma coisa que ela tenha dito, para que a gente possa levar como ensinamento, né, para a nossa vida e durante essa nossa vida também, até chegar no fim. Então a gente vai fazer a nossa prece final e logo após a gente vai para o passe. Então vamos fechar nossos olhos mais uma vez.
Vamos agradecer a Jesus e a toda a espiritualidade que aqui está conosco. Que eles possam nos dar uma noite de sono reparador. Que nós possamos, através da doutrina espírita, adquirir os conhecimentos e os ensinamentos que Jesus um dia nos falou, nos contou como histórias, mas por conta da nossa inferioridade ainda moral e espiritual naquele tempo, não conseguimos absorver seus ensinamentos. Que Jesus Cristo nos ilumine, nos proteja e nos dê paz todos os dias, quando nós lembrarmos da sua imagem. Divino Mestre Jesus, nos proteja, nos ilumine, nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja.